É difícil dizer qualquer coisa de novo, em geral, hoje em dia, dada a velocidade das comunicações, das informações. E é particularmente difícil dizer algo novo sobre tecnologias da educação ou mesmo a inteligência artificial. Mesmo porque ela própria pode preparar, né, e até mesmo fazer uma palestra, até mesmo com o meu rosto, de forma eventualmente bastante interessante. Nas minhas várias tentativas de preparar essa palestra, né, tinha os meus esboços no computador e minha netinha chegou e perguntou: você também usa esses programas? Ela viu a lista de programas que eu estava listando. E aí eu tive que realmente recomeçar e tentar várias vezes até identificar um formato adequado para poder transmitir a vocês algumas reflexões sobre essa importante questão das tecnologias na educação. O fato é que a reflexão humana, a verdadeira reflexão humana, é e continua sendo insubstituível. Elas são baseadas na experiência, no contexto, e eu espero que vocês reflitam, né, com interesse a partir dessas ideias que eu vou apresentar. Eu quero compartilhar com vocês, basicamente, a minha experiência de algumas décadas com tecnologias na educação e ajudá-los a refletir um pouco sobre o presente, sobre o futuro, sobre a contribuição e sobre o papel de cada um de nós como educador. Uma das formas de tratar do impacto das tecnologias na educação é entender sobre educação. E aí os tópicos mais relevantes são a aprendizagem, o ensino, o professor, a escola e o grande tema da educação. Então vamos tentar percorrer um pouco, refletir sobre tecnologia a partir desses conceitos que são fundamentais quando falamos de educação, quando falamos de escola, quando falamos de aprendizagem. Vamos começar pela aprendizagem. A aprendizagem é um dos conceitos mais bem estudados, mais antigos no estudo da psicologia cognitiva desde o final do século XIX. Nós sabemos há mais de 100 anos o que é essencial para aprender. Em primeiro lugar, a atenção necessária para capturar os estímulos do meio ambiente, a memória para poder relacionar esses estímulos, colocá-los um em contato com o outro, e a motivação necessária para ativar, né, os conhecimentos, ativar a vontade e mantê-la ativado. Isso, obviamente, foi elaborado ao longo do século passado, ao longo desse ano, mas esses princípios fundamentais já eram conhecidos desde pelo menos o final do século XIX. Nós sabemos também, né, como fruto da psicologia cognitiva, né, que a aprendizagem requer estímulos adequados, organizados de forma eficaz e que se beneficia de um feedback imediato. Quanto mais imediato, mais próximo, mais relevante para o aluno, mais chance ele tem de reter, de relacionar e, portanto, de vir a utilizar esse conhecimento no futuro. E esse feedback imediato é especialmente mais relevante para os alunos mais jovens e para as etapas iniciais de qualquer processo de aprendizagem. E, obviamente, não é, vocês que lidam com tecnologias já estão pensando aí nas várias implicações disso em termos de disciplinas, matérias, faixas etárias e as diversas decorrências que isso traz para o uso da tecnologia. Mas nos últimos 50 anos, eu diria até nos últimos 70 anos, a neurociência começou a trazer novas contribuições que nos ajudam a entender ainda de maneira mais precisa como o cérebro aprende, como nós, como seres humanos, aprendemos. O cérebro ele é capaz de reorganizar as conexões que são frutos dessas relações entre estímulos e respostas, estímulos e elaborações mentais que nós fazemos ao longo da vida e ao longo de qualquer processo de aprendizagem. E do ponto de vista de ensino, portanto, isso implica que você ministrar, apresentar os estímulos corretos, da forma correta, no momento correto, você irá maximizar a aprendizagem. A outra coisa que nós aprendemos é que essa plasticidade, essa capacidade de acomodação, de aceitação, de elaboração do cérebro, ela ocorre desde cedo, desde os primeiros dias de vida e até mesmo dentro do útero materno, alguns estímulos que já são associados e aprendidos, como a voz
de uma pessoa, da mãe, do pai, etc. Né? E elas também vão até muito tarde, ou seja, nunca é tarde para aprender. E quanto mais ativa é a mente, mais se aprende. Também nós aprendemos, especialmente como fruto dos estudos da neurociência, sobre a memória de trabalho. Outro conhecimento importante é sobre a memória de trabalho, ou seja, o quanto que a gente retém de informação na cabeça para poder lidar, trabalhar e transformar isso em aprendizagem. Sem uma boa capacidade de memória de trabalho, nós somos incapazes de reter informação. Não é? E aqui já começa um primeiro desafio dessas tecnologias, sobretudo desses vídeos e da inteligência artificial, essa rapidez com que a informação chega, é que ela priva o indivíduo de exercitar a sua memória de trabalho. Isso pode ter consequências funestas para a aprendizagem. Pois a motivação. Hoje nós conhecemos bastante mais sobre as diferenças de motivação intrínseca e extrínseca e a importância que a motivação extrínseca, que vem de fora, dê lugar à motivação de dentro para fora, que é isso que estimula a aprendizagem. E isso é muito bem capturado pelas tecnologias digitais, mas infelizmente capturados de forma perversa, porque ela usa estímulos extrínsecos que acabam viciando o indivíduo, não é? E ele não larga o joguinho, ele não larga o vídeo e deixa de exercitar as suas faculdades mentais. Então nós estamos falando aqui, não é, que as descobertas e o conhecimento nosso sobre o funcionamento do cérebro foram muito capturadas pela educação, mas foram muito mais capturadas pela inteligência artificial, pela mídia, e nem sempre isso contribui para um efetivo processo da aprendizagem. Não é? Tudo isso para dizer, não é, que as tecnologias têm, já têm e terão um impacto brutal na aprendizagem e no ensino, mas esse impacto pode ser positivo ou pode ser negativo, como vemos. E além disso, até aqui pelo menos, com mais de 100 anos de tecnologia, né, desde o século XIX, com ensino à distância, com correio, depois com rádio, etc., o professor continua aí, a escola continua aí, né, o ensino direto continua aí. Né? E as tecnologias também, né, que já estão na educação, que já estão no mundo há pelo menos décadas, ainda não conseguiram fazer um impacto muito significativo e permanente no ensino. Se nós vimos apenas recentemente nesse século, né, o PISA, né, praticamente não há evolução grande nos países, pelo menos desenvolvidos. Né, há uma oscilação nos países que estavam muito baixos, mas relativamente limitada. Isso com todo o uso da tecnologia. Passamos aí por uma pandemia, né, e até hoje muitos países, sobretudo os países que mais investiram em tecnologia durante e depois da pandemia, ainda não conseguiram recuperar os níveis anteriores. Então nós temos aí promessas, nós temos aí realidades e muito espaço para a reflexão. A pergunta central de hoje, eu acho, para quem trabalha com tecnologia e educação, é em que medida que a inteligência artificial, né, ela poderá, né, contribuir para desenvolver ou para bloquear a inteligência, a aprendizagem, a criatividade e a capital humano. Né? Ela vai conformar um novo cérebro, ela vai controlar esse novo cérebro, e são preocupações que certamente devem estar presentes em nossa mente. Então, terminei aqui a parte da aprendizagem. Agora vamos falar do ensino, essa parte ativa que tipicamente é a função de um software ou a função de um professor. Quando nós falamos de tecnologia no ensino, tecnologia no mundo empresarial, tecnologia é sinônimo de eficiência. Como é que eu produzo mais com menos recursos? Isso vale para produtos, isso vale para serviços. Todos nós já estamos aqui muito familiarizados com o impacto dessas mudanças na nossa vida. Nos bancos, fechou a agência e nós, clientes, assumimos o papel da agência bancária. A gente tem que fazer todo o serviço para ele, obviamente com o uso da tecnologia, mais conveniente para todo mundo ganha com isso. Vendas online, você não precisa sair de casa, você mesmo faz o serviço do comprador e do vendedor e a coisa se processa muito bem. Eficiência, graças à tecnologia. Então, o nosso imposto de renda, na hora de declarar, você não precisa sair de casa, mandar uma guia pelo correio, você faz tudo ali automaticamente. Então, inúmeras
tarefas que até pouco tempo até impensáveis, né? Uma cirurgia é feita pelo robô. Então não tem dúvida, né? Tecnologia é eficiência. Mas e na educação? Né? O que tem acontecido? Será que a tecnologia efetivamente gerou ou pode gerar eficiência, né? Desde as tecnologias mais antigas, né? Com todas as suas promessas do ensino à distância, do ensino por correspondência, dos audiovisuais, né? Do mimeógrafo, que durante muito tempo dominou aí nas escolas, instrução programada, as máquinas de calcular, né? Os vídeos, computadores, etc. Isso foi, né, sinônimo de eficiência? Nós temos evidência disso. O que essas evidências nos dizem, sobretudo, o que elas nos permitem projetar para o futuro, né? E talvez uma resposta preliminar, não é que talvez no caso da educação, as tecnologias não foram absorvidas ou entendidas da mesma forma que o são no mundo empresarial. Não é? Muitas vezes nós não levamos em conta suficientemente as variáveis de eficácia, de eficiência ou mesmo de equidade para avaliar o impacto, a contribuição efetiva dessas tecnologias. E elas acabaram sendo muitas vezes um custo a mais, um estorvo a mais e eventualmente até mesmo com prejuízos para a aprendizagem. Como é que a gente estuda tradicionalmente, não é, há algumas décadas, as várias formas de usar a tecnologia na educação? Basicamente são 3 parâmetros, né? Você usa a tecnologia para complementar, para enriquecer ou para substituir o trabalho do professor. Obviamente, se é para complementar, é um trabalho a mais, mas certamente é um custo a mais. Então aí você não vai ter uma equação de eficiência. Pode ter uma equação de qualidade, de motivação, etc. Se é para enriquecer, é a mesma coisa, é um custo a mais. E o que a história da tecnologia nos mostra? Quando ela vai enriquecer, o professor é muito bom, o impacto é mínimo porque ele é muito bom. E quando ela vai enriquecer, o professor é muito ruim, é medíocre, tem poucas condições, dificilmente ela vai enriquecer porque a base é muito ruim. E quando ela é para substituir, aí sim é que nós temos os melhores casos de sucesso, né? E a EAD, o ensino à distância, é um desses, né? Os joguinhos de computador, etc., que aí você pode ter uma substituição de recursos, de insumos, e pode ter equações interessantes de custo e efetividade, como está comprovado aí na literatura, né? Mas, apesar desses avanços, apesar desses registros que certamente ocorreram, que são muito importantes, ainda pairam certas dúvidas a respeito do impacto das contribuições e dos riscos das tecnologias, e essas perplexidades e as reflexões são maximizadas hoje com a velocidade com que a inteligência artificial tem impactado a nossa vida, a vida de todos nós e a vida da educação e a vida das escolas. Eu trouxe para vocês aqui 2 reflexões, né, de natureza diferente para a gente meditar um pouco a respeito delas. Uma delas é de uma ex-colega minha do Banco Mundial, a Helena Batse, que é uma professora de psicologia cognitiva, né, e que no contexto de uma conversa entre colegas, né, e como professora ainda ativa que é, né, reflete, né, como vocês podem ver aí nesse slide, a respeito das possíveis limitações e eventualmente até malefícios da inteligência artificial, né? Então ela diz na linguagem dela, né, a inteligência artificial pode ser uma ótima enciclopédia para fatos amplamente conhecidos. No entanto, se os estudantes usarem a inteligência artificial para escrever trabalhos, eles falharão em desenvolver a fluência na escrita. E conclui, a habilidade de delinear questões e escrever argumentos concisos foi essencial para o sucesso da nova geração. Essa frase é simples, esse parágrafo é simples, mas ele é extremamente rico, extremamente sábio, não é? Ela alerta para a questão da fluência na escrita, que nós temos que ter a fluência. Para ter fluência, o pensamento tem que vir de forma concateada, e para vir de forma concatenada, esse pensamento tem que estar calcado numa experiência, numa vivência, numa familiaridade muito grande com o ato de escrever. Então não adianta a inteligência artificial fazer por nós, né? E depois, para eu ter argumentos concisos no dia a dia, e não só na escrita, eu preciso ter o hábito de trazer à minha mente esses argumentos de forma fluente. E só a prática me leva a isso. Então é muito importante, não é, quando a gente pensa, mais confortável, mais fácil. Mas tem um preço a pagar. Depois vem um outro parágrafo, né, em que ela diz, a nossa geração também teve que reter fatos na memória de longo prazo
e trazê-los rapidamente para a memória de trabalho, para desenvolver qualquer argumento. Então imagine, numa discussão, aí você, ou a Câmara, você e o seu interlocutor, se o fato não vem à mente, se as relações não vêm à mente, você não vai conseguir concatenar um raciocínio lógico, demonstrar algo ou persuadir ninguém de nada. Então não há muito substituto para o trabalho convencional da mente. A tecnologia eventualmente pode ajudar, mas aqui vem um alerta, cuidado. Segundo conjunto de reflexões a respeito da presença da tecnologia no ensino, eu tirei de um estudo recente que foi feito numa escola técnica de nível superior, a Politécnica da Suíça. As politécnicas da Suíça, a Politécnica de Zurique é o MIT da Europa, é a escola de altíssimo nível. E foi feito um trabalho muito interessante, que está mostrado nesse slide, em que se entrevistaram os alunos a respeito das perspectivas, das percepções, das experiências deles com inteligência artificial. O que mostra esse slide? Esse slide mostra que há percepções positivas, de tarefas de redação, programação, é um país, no caso da Suíça, que recebe gente do mundo inteiro, que tem para superar barreiras linguísticas, mas há muitas preocupações. Nós estamos falando aqui de alunos de altíssimo nível e nível superior, que têm um domínio dessas tecnologias tão ou mais do que os seus professores, porque eles são mais próximos da origem dessas coisas. Então, preocupações com justiça. O aluno fez usando a inteligência artificial, não é algo que ele criou, as questões de precisão, e nós sabemos disso, quer dizer, o grande desafio é você detectar aquele erro mais escondido, a mudança nas avaliações, a necessidade, que os alunos dizem, olha, eu preciso mudar o processo de avaliação, porque com processos convencionais a gente vai ficar muito mais fácil usando outros argumentos ou outros mecanismos que não a nossa reflexão. Então esse conjunto de argumentos que vocês veem aí são muito importantes para a gente pensar nos desafios. E aqui, como eu disse, quem está falando são pessoas muito bem formadas, pessoas de alto nível cognitivo e que usam intensamente essas novas tecnologias. Ou seja, não é tranquilo, não é óbvio, que essas grandes contribuições que podemos tirar da inteligência artificial se transformam ou se transformarão em contribuições efetivas para a educação, para a sala de aula, como já foi o caso que nós sabemos das tecnologias ao longo da vida. Então falamos da aprendizagem, falamos do ensino, agora vamos falar do professor. O professor típico dos nossos dias, o professor médio que tem aí seus 35, 45 anos, ele não é necessariamente um nativo digital. Agora estão começando a chegar as primeiras gerações de nativos digitais e isso faz uma diferença muito grande. Então isso primeiro, e ainda estamos numa época de transição e isso certamente vai mudar. E para a maioria desses professores, há uma série de desincentivos em todos os níveis de escola, mas sobretudo nas escolas de ensino fundamental, de ensino médio, para usar tecnologia. O tempo do professor aprender, as complicações técnicas, o estorvo que dá de mexer com equipamento dentro da escola, dentro da sala, muitas vezes o custo ainda é elevado, o fato de que muitos alunos são mais proficientes do que o professor, quer dizer, é uma série de desincentivos óbvios, razões muito claras para não usar. Mas há uma mudança que é inevitável, quer dizer, até aqui o professor tinha a exclusividade de conhecimento, de acesso. Isso acabou. E isso gera novas exigências, novos desafios para o professor que usa ou não a tecnologia. Os alunos hoje têm acesso, os desafios são maiores. A experiência pessoal de cada um de nós, certamente, já é muito vasta no uso dessas tecnologias. A gente sabe que elas podem ser usadas para tudo. Eu já usei para alfabetizar, para ensinar tabuada, para corrigir redação, para corrigir provas, para produzir roteiros de aula, para produzir, eventualmente, falas, etc. Então, há realmente uma série de recursos a nosso favor, como professor, que podem ser usados. Mas continua um desafio a ser pensado e a ser equacionado, que é o do autor e da autoridade. Quer dizer, um livro gerado pela tecnologia, uma lição gerada pela tecnologia, tudo bem. Agora, um livro, onde é que está a concepção desse livro? Onde entra o autor? E com o autor, onde entra a autoridade que torna esse livro um livro didático ou um livro científico? Então, isso são questões ainda a serem resolvidas.
Por outro lado, você tem, né, oportunidades magníficas, né, como o Flipped Classroom, né, então que o aluno vai estudar em casa, um material que você preparou, ou com a inteligência artificial preparou, que ele verificou nas mídias, etc., que ele usou, e depois tem a sessão do debate em que o professor vai extrair, né, o conhecimento dos alunos, comparar, provocá-los, etc. Então aqui nós temos espaço, né, que muda radicalmente e de maneira interessante e inteligente o trabalho do professor. Então nós temos aqui efetivamente, do ponto de vista do professor, desafios e oportunidades crescentes, não é? Mas eu gostaria, antes de concluir esse capítulo do professor, lembrar o alerta da Bates, quer dizer, a função mais importante, né, que a Helena Bates diz do professor, é permitir, estimular e criar espaços para o aluno exercitar a sua mente, exercitar a sua reflexão, desenvolver fluência. Né? Porque se o aluno, né, vamos pegar o caso da redação, né, se eu mando fazer uma redação, o aluno tem acesso à inteligência artificial, ela vai fazer para ele. Então, hoje vai ter que mudar radicalmente o ensino de redação, de dever de casa, porque o que vale é apenas aquilo que o professor supervisiona. Ou então, como alertaram os alunos lá da Politécnica da Suíça, você tem um problema ético. Um faz, né, suando, sangue, suor e lágrimas, o outro faz copiando ou só apertando o botão, os resultados serão diferentes, você tem problemas de aprendizagem e problemas de equidade. Então, para o professor aqui são novas oportunidades, mas também novos desafios que essas tecnologias nos trazem. E para a escola? Muitos autores, né, sempre aconteceu, falam, a escola, você pega um retrato da escola do final do século XIX, a sala de aula é igualzinha de hoje. É ou não é? Aparentemente pode até ser, né? Tem a escola, tem uma porta, tem janelas, tem carteiras, quase sempre carteiras organizadas em fileiras ou em círculos, não importa, né? A carteira professor ou professor, nesse sentido é igual. Mas se você olhar mais a fundo, né, há uma transformação brutal das várias inovações, das várias tecnologias que foram aportadas à escola ao longo do tempo. Então não é justo dizer que a escola, pelo fato de ter parede, janelas e carteiras, seja igual ao século XIX. A tecnologia contribuiu, a tecnologia mudou a escola, ela é muito diferente. Mas a ameaça nova que as novas tecnologias trazem, não é a ameaça do papel da escola, do papel do professor e, sobretudo, do papel da autoridade. De onde que vem a autoridade da escola? A autoridade da escola vem da missão que ela recebeu da sociedade de transmitir para as novas gerações os conhecimentos que foram acumulados ao longo do tempo. É isso que dá autoridade. Não é o fato do professor ser formado A, B ou C, ter o diploma A, B ou C. É a razão de ser dela. Na hora em que o conhecimento e aquilo que deve ser ensinado ou transmitido ou é colocado em xeque, né, pela pós-modernidade, ou não importa, né, cada um faz o seu currículo, cada um vai estudar o que quer, a escola começa a ficar em xeque. Qual é a minha missão, qual é a minha autoridade, onde é o meu papel, né? Então essa é a nova crise que cria a tecnologia. E crises são momentos importantes, não são necessariamente momentos negativos, são momentos de reflexão para se pensar o papel, para se procurar colocar novamente o papel do chão. Então, se de um lado a tecnologia não mudou a estrutura da escola, né, exceto, né, nas experiências mais exitosas de ensino à distância, ensino individualizado, né, por outro lado, ela ainda tem barreiras, né, estruturais importantes. Vou pegar o exemplo da pandemia. A pandemia foi um laboratório natural para se testar o alcance das tecnologias. E mesmo os países que tinham uma abundância de acesso, de tecnologia, de facilidades, de recursos, especialmente nos Estados Unidos, o impacto não foi muito grande. Até hoje, nesses dias, ainda tem muitos distritos escolares que estão penando para poder chegar aonde estavam em 2019 e 2020. Então não é trivial que a existência desses meios, dos conhecimentos, por si só, consiga romper, superar todas essas barreiras que ainda existem entre a estrutura da escola e entre as promessas da tecnologia. E ao contrário, a escola está mais ameaçada do que nunca. Mas, repito, isso não é necessariamente mal. Então nós temos de um lado uma forte ameaça e de outro lado nós temos as dificuldades estruturais para essa escola mudar.
E cabe então a pergunta diante disso e diante da tecnologia. Por que a escola tem tanta dificuldade? Por que ela não se transformou da mesma forma que está se transformando a indústria, o comércio, o serviço, etc. Não é? E cabe também uma pergunta, ela deve se transformar? Ela precisa de se transformar? Né? E olha bem que a escola hoje é uma das poucas instituições remanescentes da sociedade. Né? Muitas outras, né, vão se diluindo, vão se adquirindo outras formas, isso vale para a religião, para as igrejas, para a família, para muitas outras instituições sociais, né, que estão sofrendo um processo de transformação brutal, e a escola ainda resiste. E nós vimos na pandemia, né, a falta que fazia essa escola. Né? E por que fazia falta e por que faz falta? Né? E aqui nós entramos na nossa última parte, no último componente, que é a escola. Mas a escola não tem só a função de ensinar. A escola tem uma função de guarda, né? A criança vai ficar em algum lugar, porque a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, a família tem que trabalhar, e tem uma função de socialização. Né? Então há um espaço grande de sobrevivência para a escola, e essas novas tecnologias apresentam desafios que são interessantes para poder equacionar, repensar, reestruturar essa escola. Então todos esses impactos da aprendizagem, do ensino, do professor, da escola, modificam, não é, e nos forçam a repensar o papel da educação na sociedade e o papel das mídias na educação. À medida em que o papel da educação é formar cidadãos, na medida em que o papel da educação é formar cidadãos responsáveis, capazes de exercitar o seu espírito crítico, a escola continua tendo um papel fundamental e possivelmente insubstituível. Só que ela tem que mudar de roupa, ela tem que mudar de forma, ela tem que aprender, não é, a assimilar, a conviver cada vez melhor com esses novos desafios e essas novas oportunidades que nos oferecem a tecnologia. E eu gostaria de concluir, né, apenas lembrando e citando, né, os trabalhos da Shoshana Zuboff, né, que tem trabalhado nesse tema do capitalismo da vigilância, né, e que ela tem mostrado como que isso que nós prezamos tanto, que é o conhecimento, que é dar ao aluno, aos nossos alunos, a posse do conhecimento, os instrumentos para ele aprender, gerar e criticar o conhecimento, como que esse conhecimento hoje, a partir conceito de informação, vem sendo capturado pelas grandes empresas, pelo mundo, né, das grandes operações de tecnologia e vendido e reconformado, né, na forma de mudança de comportamento das pessoas. Isso que nós vemos hoje na mídia social, né, e que tem conturbado, que tem perturbado a vida social. Então esse hoje é o grande desafio que tem a educação, que tem a escola. Repensar o seu papel, entender o seu papel e tirar o melhor proveito possível das tecnologias. Muito obrigado.